Oi, eu sou a Crocante. E como dito no vídeo passado, que eu faria mais algumas cenas de Silksong em 3D, bem, aqui estou eu novamente, fazendo mais cenas de Silksong em 3D, mas dessa vez com um pequeno detalhe, usando a Unreal. Pois é. Eu já havia feito 4 outras animações de Silksong, mas ainda assim eu não consegui parar por aí. Então eu resolvi fazer 4 novos personagens. E 4 novas animações, claro. Na verdade, no começo seriam 6, mas eu vi que eu não ia conseguir dar conta disso tudo. Pelo menos não em pouco tempo. Então eu acabei abrindo mão de 2 outros cenários. E primeiro, eu queria muito agradecer ao Hacktoon pela dica dele que ele colocou no comentário. Então, quando ele me falou que dava pra mim renderizar muito mais rápido na Unity ou na Unreal, já que eu tinha bastante dificuldade com as minhas renderizações no Maya, eu comecei primeiro com a Unity. Como eu nunca tinha mexido com nenhuma das duas, eu não sabia muito o que esperar disso. Então eu baixei, dei uma olhada na interface e eu travei. Eu também procurei alguns tutoriais sobre isso, quando eu vi que eu estava perdida naquela interface. E assim eu pude ver que a interface da Unreal parecia muito melhor para mim. Então eu decidi testar. Eu decidi fazer um teste de uma cena que já estava pronta no Maya. O Trobbio acabou virando meu sacrifício nesse teste. E eu fui testando várias coisas. E no final eu tinha... isso. Pois é. A cor dele tá toda errada. Eu não tinha opções de colocar todas as texturas que eu tinha pra ele. E eu não sabia o que fazer. Até que algo talvez fosse funcionar. E com essa vitória eu estava pelo menos um pouquinho mais confiante de que eu iria conseguir sobreviver na Unreal. E agora eu poderia pelo menos começar a colocar realmente a mão na massa. E a primeira vítima seria a Widow. Eu fiz apenas um rascunho do que eu queria para essa cena. Eu acabei tomando como ideia uma fanart que eu vi muito linda da Widow e eu estava ansiosa para ver como ela ficaria. Além dela, também tinha um cenário inteiro que eu tinha que fazer. E pra ser sincera, o cenário dela é maravilhoso. Eu amo como tem corpos jogados pelo chão de vários outros insetos e vários sinos espalhados. É um cenário que eu gosto bastante. Então eu queria trazer a essência do cenário dela o máximo possível pro 3D. Eu fiz 3 tipos diferentes de insetos e 3 tipos diferentes de sino também. E esse foi o resultado. Eu estava até que satisfeita com esse resultado. Mesmo eu tendo tido alguns problemas de render nesse meio do caminho, eu ainda estava aprendendo como que eu fazia isso no Unreal, pelo menos. De um jeito certo. Mas aos poucos eu fui aprendendo. E com isso eu já poderia ir pro próximo. Eu decidi fazer uma versão de que ele já está morto, como ele apareceu na primeira vez em Silksong. Assim como o da Widow, eu também fiz só um rascunho para ele, e depois de ter a ideia em mente, eu poderia começar. Ele foi um dos que eu mais gostei de fazer, além dos soldados dele, que mais faziam parte do cenário.
Foi um cenário mais fácil de fazer, já que não tinha tanta coisa. Mas uma coisa me atormentou. Oh, como atormentou. As areias. Eu tenho esse processo de dor salvo. Então é só vocês verem aí o que realmente estava acontecendo. Era a primeira vez que eu tava mexendo nisso. Eu tava muito perdida e eu não sabia como eu ia fazer essa areia caindo. E quando tudo parecia perdido, às 00:40, eu consegui. Eu nem sei como eu consegui, tá? Se você me perguntar, eu não vou saber te responder. Eu não mexi depois nessa areia. Eu não queria saber se ela ia quebrar em algum momento. Eu só tava ali comemorando de que ela tava viva. E depois dessa guerra toda com a areia, aí tá o resultado. Pra ser sincera, esse é um dos meus favoritos. Teve alguns bugs também, que me dão um pouquinho de trabalho, mas foi engraçadinho. E além disso, teve alguns amigos que usaram a minha animação de plano de fundo, tanto no computador quanto no Discord. E eu com certeza não tava esperando por isso. E eu fiquei bem feliz com esse carinho todo. E com isso eu pude ir pra terceira animação, que seria dos dançarinos. Acho que não podia faltar, né? O rascunho que eu fiz pra esses mostra um pouquinho mais do que eu queria pra essa animação. E do que eu acabei mudando também com o tempo. Foi bem simples de fazer eles, eu não gravei. Eu fiz eles inteiramente no Maya. E pra minha sorte, os dois são iguais. Então eu só precisava fazer um e duplicar. O cenário eu já não poderia dizer o mesmo. Foi um cenário difícil, me tomou tempo. E também que eu acabei não seguindo tanto a risca. Teve coisas no cenário que eu só achei que ficaria da hora se tivesse. E aí está o resultado. E com isso eu poderia fazer a última animação, que seria com a Carmelita. Os rascunhos dela são os mais confusos que eu já fiz na minha vida. E teve bastante mudanças, de rascunhos que só eu entendia. Seria uma animação bem mais simples de começo, mas depois que ideias vieram na minha mente eu não consegui afastar elas e deu no que deu. Como a Carmelita eu já tinha feito num vídeo passado, pelo menos ela em estátua, eu resolvi roubar o que eu já tinha. Eu só precisei pintar e então fazer o rigging dela, pra ela se mexer. E isso deu certo, e acelerou um pouquinho mais o meu processo, já que muito tempo seria dado pro cenário dela, e também pros outros soldados. E finalmente, aí tá o resultado da última animação. Também tiveram alguns desafios que eu tive de entender o que estava acontecendo. Eu achei até que eu ia perder a animação dela inteira, porque ela tava vindo toda quebrada. Não importa o que eu fizesse, ela tava vindo toda quebrada. Mas era muito mais simples do que eu tava pensando. E é meio engraçado essa filmagem, porque enquanto eu tava gravando isso e pensando, meu Deus, o que que eu faço? Tava passando um dorama junto ali. Então, enquanto eu tava sofrendo, tava passando um dorama. Eu não devo fazer isso?
Você... Tô muito feliz de ter começado com o Real e de estar aprendendo coisas novas. Mas é isso. Se cuidem. Tchau.